Olá, eu sou Simão Bernardo Fernando, angolano, estudante da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, estudante do curso de Engenharia de Energias. Estou aqui para mostrar o meu projeto que é a criação de uma fonte de alimentação variável. No caso dessa fonte, tem como objetivo alimentar vários circuitos eletrônicos. E para o nosso exemplo específico, eu utilizei um módulo ventilador, que é para a gente testar se realmente essa fonte está a funcionar. Na criação da fonte de energia variável, é variável porque a gente pode notar que a gente tem aqui uma saída de 5 a 12 volts. Por isso a questão da variação. E para a criação desse pequeno projeto, a gente utilizou um transformador, utilizamos diodos, utilizamos capacitor, e também utilizamos um módulo de chave, né? Uma chave que de alguma forma vai fazer essa alteração da tensão entre 5 e 12 volts. Bem, a justificativa da criação desse projeto é de alguma forma, sendo que atualmente está a ser cada vez mais importante o estudo da eletrônica, tanto no dia a dia como em outras áreas da sociedade, pois que em aparelhos como computador e outros, a gente vê-se com dispositivos eletrônicos, que são dispositivos que requerem uma certa redução da tensão. Então, o fundamental desse projeto foi esta fonte de alimentação, poder receber os 220 volts da tensão monofásica e transformar, por conta do transformador que a gente utilizou, e transformar esses 220 volts em 5 e, por sua vez, 12 volts, né? Então, aqui no quadro a gente tem a simbologia de alguns materiais que a gente utilizou para montar esse pequeno projeto. Temos aqui o transformador, temos o díodo, temos a simbologia de uma fonte de alimentação e temos o díodo Zener, né? O transformador, basicamente, funciona como um dispositivo que tende a elevar ou baixar o valor da tensão. Por exemplo, nesse caso específico do nosso projeto, a gente utilizou um transformador que ele recebe uma tensão de 220 volts, né? Recebe uma tensão de 220 volts, e essa tensão, tendo em conta o transformador é constituído por uma parte primária e outra secundária, tendo em conta as bobinas e os enrolamentos primários e secundários, essa tensão que é entrada aqui a 220 volts, ela sai a 13,5 volts. E por sua vez, esse processo pode ser inverso, ou seja, ela pode receber uma tensão de 13,5 volts a 220 volts, né? Então, esse transformador que a gente utilizou aqui, e também de salientar que esse projeto foi utilizado com materiais, alguns deles que já estavam fora de uso, a gente já aproveitou, que é para exatamente trazer essa questão de a criação de vários experimentos utilizando materiais de baixo custo. E do outro lado a gente tem um diodo, né? O que é um diodo então? Um diodo é um material semicondutor. A gente está falando, essa fonte, a gente fez essa fonte para utilizar em circuitos que de alguma forma têm essa caracterização de serem dispositivos semicondutores. E um dispositivo semicondutor é um dispositivo que ele tem uma condução de corrente intermediária, ou seja, eu não posso colocar muita e nem menos corrente. Então, o díodo basicamente é um circuito semicondutor e é o mais utilizado na eletrônica. Ele tem essa questão também de muitas das vezes funcionar como uma chave, né? Porque o díodo tem polarização. Se eu colocar em um determinado circuito, na forma real, posso assim falar, ele vai conduzir tranquilamente a corrente. Mas se eu colocar no sentido inverso, ele vai que nem se opor, ou seja, vai ser uma barreira na passagem dessa mesma corrente. E a gente aqui tem a simbologia da nossa fonte de alimentação, ou seja, basicamente a gente fez uma junção do transformador, do díodo e do diodo Zener, e que gerou uma fonte de alimentação que vai, no caso, sair uma tensão de 12 a 5 volts. E essa tensão para que serve? Atualmente, os dispositivos eletrônicos, a gente verifica que demandam tensões reduzidas. Então essa fonte que a gente criou aqui, a gente poderia utilizar em vários circuitos eletrônicos que precisam
de material, ou seja, precisam de uma tensão muito reduzida. Então, para o caso de teste da nossa fonte, a gente utilizou aqui um módulo ventilador, que é para a gente ver que a nossa fonte realmente está a funcionar, né? Temos aqui um sinalizador, no caso que é para a gente ao ligar em uma tomada, que é para identificar, né, que o nosso módulo aqui, que a gente tem aqui o nosso transformador, temos um sinalizador que eu utilizei para simbolizar a energização do meu componente aqui. Aqui temos um capacitor, temos as resistências e, como eu falei, temos aqui a fonte que eu utilizei, que é para exatamente fazer essa variação de 5 a 12 volts. Mas é claro, essa variação se deve aos materiais que eu utilizei aqui. Então o que é que eu vou fazer? Em seguida eu vou conectar a minha fonte que, por sua vez, a gente montou no laboratório de eletrônica da universidade. Eu vou conectar a uma fonte de 220 volts e automaticamente, segundo os processos que eu expliquei aqui, ela vai transformar essa tensão de 220 para 5 e 12. Salientar também, esse dispositivo que eu tenho aqui, que é um módulo ventilador, é um dispositivo que requer, conforme disse, uma tensão muito reduzida. Suponhamos se a gente colocasse uma tensão muito alta para esse dispositivo, o que ia acontecer? Ia queimar. Então daí a importância do desenvolvimento dessa fonte, que é para exatamente se aplicar aos vários circuitos eletrônicos. Então, para o teste, a gente vai utilizar aqui a nossa tomada, que é para exatamente poder ligar. E a gente verificou aqui que temos a fonte energizada, ou seja, o circuito está a corresponder, né, a demanda do transformador, ou seja, ele chega a uma tensão aqui de 220 volts e automaticamente é reduzida tendo em conta as resistências e os materiais, né, que a gente utilizou aqui, como no caso o capacitor. E salientar que esses dispositivos eletrônicos eles são alimentados por corrente CC. No caso, essa corrente que a gente tem aqui é uma corrente alternada, que tem uma determinada variação com base no tempo. E aqui ele transforma, com a utilização do diodo, ele transforma essa corrente em contínua. E a gente aqui tem a questão do nosso módulo ventilador que está girando com base na nossa fonte de alimentação. Então, basicamente, esse é o nosso pequeno projeto e esperamos que nas próximas oportunidades vamos dar mais subsídios sobre essa fonte que é bastante importante na utilização de circuitos eletrônicos. Obrigado.